Olá, vamos dar seguimento ao nosso estudo do direito do trabalho. Já falamos em nossas aulas a respeito da formação do contrato de trabalho, dos seus sujeitos, do seu objeto e também do desenvolvimento desta relação de emprego entre o empregado e o empregador. Hoje nós vamos dar seguimento a essa parte que nós denominamos de desenvolvimento do contrato de trabalho, falando do 13º salário, do aviso prévio e do fundo de garantia do tempo de serviço. O 13º salário, ou a gratificação natalina, foi criado pela Lei 4.090 de 62 e teve alguns dos seus dispositivos alterados pela Lei 4.749 de 1965. É uma gratificação compulsória, que tem natureza salarial. Portanto, serve de base para o cálculo de eventual indenização pela dispensa do empregado e também sofrerá os reflexos pela existência de outras verbas. Por exemplo, se o empregado recebe adicional de horas extras ao longo do ano, o empregador deverá fazer incidir no cálculo do 13º salário a média do referido adicional. Esta gratificação deve ser paga considerando o valor de uma remuneração no mês de dezembro de cada ano. Na verdade, o valor considerado é o da remuneração em dezembro. Entretanto, o pagamento poderá ser feito em duas parcelas. A primeira, de fevereiro a novembro, ou, se o empregado optar, junto com o pagamento de suas férias. E a segunda e última parcela até o dia 20 de dezembro do ano. Entretanto, caso o empregado não trabalhe o ano todo, terá direito ao 13º salário proporcional, na razão de 1/12 por mês trabalhado, considerando a fração igual ou superior a 15 dias, e não se considerando a fração menor do que este limite. Notem que o cálculo observa o ano civil, isto é, de 1º de janeiro até 31 de dezembro de cada ano, e não a data de aniversário do contrato de trabalho. A data de aniversário do contrato serve para o cálculo das férias e não do 13º salário. A gratificação natalina proporcional é devida no pedido de demissão, na dispensa sem justa causa e na aposentadoria do empregado, assim como no término do contrato a prazo. Outro detalhe importante: o empregado perde o direito à gratificação natalina proporcional quando é dispensado com justa causa. Todavia, não perde quando já adquiriu o direito, isto é, trabalhou até dezembro, ou melhor, 15 de dezembro do correspondente ano. Aliás, a justa causa não interfere na percepção das verbas já adquiridas, ainda que não recebidas ou usufruídas. Vamos estudar agora o aviso prévio. O aviso prévio é regido pelo artigo 7º, inciso 21 da Constituição Federal, e pelos artigos 487 a 491 da CLT. E pode ser conceituado como a comunicação que a parte que quiser rescindir o contrato de trabalho tem que dar à outra, com a antecedência determinada pelas normas trabalhistas, sob pena de, não o fazendo, estar sujeito ao pagamento de uma quantia. Assim, o aviso prévio é o anúncio antecipado do desejo das partes em finalizar o contrato de trabalho por tempo indeterminado, sem justa causa. Portanto, o aviso ocorre no momento da ruptura contratual. Em outras palavras, diz respeito à rescisão do contrato de trabalho. Do que dissemos até agora, podemos concluir que o Instituto do Aviso Prévio encerra em seu conceito uma comunicação, um tempo e um pagamento. O aviso prévio é uma comunicação. Prévio porque deve ser dado com um período de antecedência. E é um pagamento porque, se não for dado o aviso prévio, a parte que rescindir o contrato estará obrigada ao pagamento de uma quantia. Notem que, ao memorizar as palavras-chave de qualquer conceito, é possível construí-lo sem maiores dificuldades. Lembrem-se também, o que importa é o conteúdo e não a forma com que conceituamos os institutos jurídicos.
Evidentemente, para que sejamos precisos na demonstração do conteúdo, temos que utilizar as palavras, os vocábulos certos. Assim, com 3 palavras, já sabemos o que é um aviso prévio. A finalidade do aviso prévio, por sua vez, é permitir que a outra parte, no caso do empregador, possa providenciar um substituto, ou, no caso do empregado, procurar outro emprego. Quanto à forma, não há na lei qualquer obrigatoriedade que tenha que ser escrito, o que permite concluir que o aviso prévio possa ser verbal ou escrito. Entretanto, recomenda-se que o aviso prévio seja feito por escrito, tanto para o empregado quanto para o empregador, de modo a se evitar dúvidas no futuro, especialmente em caso de reclamação trabalhista. O prazo do aviso prévio, segundo o mencionado artigo 7º, inciso 21 da Constituição Federal, será proporcional ao tempo de serviço, sendo, no mínimo, de 30 dias nos termos da lei. Como ainda não foi criada a lei que determine como se calculará a proporcionalidade da duração do aviso com o tempo de serviço, permanece o período mínimo de 30 dias, restando revogado o inciso 1º do artigo 487 da CLT, que estipulava o prazo de 8 dias se o pagamento for efetuado por semana ou tempo inferior. Por outro lado, o aviso prévio só é cabível nos contratos por prazo indeterminado, pois nos que têm um prazo determinado, tanto o empregador como o empregado já sabem quando o vínculo se findará, não havendo necessidade de nenhum pré-aviso. Então, quem desejar rescindir o contrato por prazo indeterminado tem que dar o aviso prévio, e este poderá ser trabalhado ou indenizado. O aviso prévio trabalhado significa, como a própria expressão indica, que, dado o aviso, o empregado permanecerá trabalhando pelo prazo correspondente. Ao contrário, se o aviso foi dado pelo empregador, o empregado poderá optar pela redução de sua jornada em 2 horas por dia, ou 7 dias corridos, a fim de que possa procurar outro emprego. Tudo nos termos do artigo 488, parágrafo único da CLT. Atenção! O que acabamos de dizer só se aplica quando o empregado for dispensado sem justa causa, e não na dispensa com justa causa ou no pedido de demissão. Aliás, se foi dispensado com justa causa, pela prática de falta grave, obviamente, não se pode cogitar do empregador ter que dar aviso a esse empregado faltoso, certo? Imaginemos, por exemplo, que foi verificado que o empregado estava furtando o numerário da empresa. Não é lógico que esse empregado, que está praticando uma falta grave, configurada, consubstanciada num furto, permaneça trabalhando por mais 30 dias, não é verdade? Não seria admissível que o empregador fosse obrigado a manter o empregado que o tivesse agredido fisicamente, como num outro exemplo que podemos dar, pelo prazo do aviso prévio. Não cabe também o aviso prévio no caso de demissão, porquanto se interpreta que quem pede demissão ou já tem outro emprego ou não precisa dele para prover a sua subsistência. Fim o prazo do aviso, o contrato estará rescindido e as verbas salariais e rescisórias deverão ser pagas no prazo estipulado para homologação da rescisão, isto é, no primeiro dia útil subsequente ao vencimento do prazo do aviso prévio. Caso o prazo do aviso prévio não tenha sido trabalhado, a parte deverá indenizar a outra em valor equivalente aos salários dos dias de aviso. O empregador pagará ao empregado a quantia equivalente à falta do aviso prévio. E o empregado sofrerá desconto por não ter dado o aviso antecipadamente. Interessante saber que, no caso do aviso prévio indenizado, a lei criou uma ficção jurídica, pois, em que pese a data de rescisão contratual ser aquela em que o empregado, em razão da dispensa sem justa causa, afastou-se da empresa, o respectivo prazo será computado no tempo de serviço do empregado, como determina o parágrafo 1º do artigo 487 da CLT.
A isto se denomina projeção ficta do prazo do aviso prévio. Em outras palavras, no tempo de serviço do empregado será computado mais 30 dias, se for o caso, como se ele, de fato, tivesse trabalhado para a empresa. Por essa razão, no cálculo das verbas rescisórias, se considera mais este período. Por exemplo, se o empregado é dispensado sem justa causa em 30 de junho de determinado ano, teria direito a 6/12avos, a título de 13º salário, proporcional. Entretanto, pela projeção ficta do prazo do aviso prévio, terá direito a 7/12avos. Entenderam? Tal raciocínio aplica-se ao cálculo das férias, dos aumentos salariais e também o seu pagamento fica sujeito à contribuição do FGTS, conforme dispõe o enunciado 305 do Tribunal Superior do Trabalho. Quando o aviso prévio for trabalhado, o prazo para o pagamento das verbas salariais e rescisórias é de 1 dia, como já dissemos. Caso o aviso prévio seja indenizado, o prazo para os pagamentos das referidas verbas será de 10 dias. Mesmo que, dado o aviso prévio, pode-se cogitar da reconsideração pela parte que pretendia rescindir o contrato. E desde que a outra parte concorde, será possível dar continuidade ao contrato de trabalho como se nada tivesse ocorrido. O aviso prévio é direito irrenunciável, nos termos do enunciado 276 do Tribunal Superior do Trabalho, e não pode ser concedido durante o período em que o empregado tenha garantia de emprego. Por exemplo, a gestante não pode ser dispensada desde a confirmação da gravidez, até 5 meses após o parto, conforme o artigo 10, inciso 2º, letra B, do ato das disposições constitucionais transitórias, o ADCT. Portanto, se o empregador quiser dispensar a empregada, só poderá fazê-lo após o término do período de garantia do emprego nos termos do enunciado 348, também do TST. Na ocorrência de falta grave no prazo do aviso prévio trabalhado, o que motiva a rescisão imediata do contrato, o empregado perde o direito ao restante do respectivo prazo, salvo na hipótese de abandono do emprego, conforme dispõe o enunciado 73 do Tribunal Superior do Trabalho. Convém notar que a prática da falta grave retira do empregado o direito à percepção de algumas verbas rescisórias, inclusive o aviso prévio. Na hipótese do abandono do emprego, existem duas situações. A primeira, o empregado abandona o emprego. E a segunda, quando o empregado abandona no curso do aviso prévio. Na primeira situação, o empregado perde o direito ao aviso prévio. Na segunda, perde o direito ao aviso prévio apenas do período restante do correspondente aviso. Ainda que de modo superficial, pois vamos estudar mais detidamente as hipóteses de rescisão do contrato de trabalho pela prática de falta grave, convém registrar que o empregador também pode cometer falta grave e, por isso, provocar a dispensa indireta do empregado. Isto é, o empregado não quer rescindir o contrato, mas tem que se afastar da empresa porque o empregador praticou uma falta grave. Por exemplo, não pagou o salário por mais de 3 meses. Não foi mandado embora, nem pediu demissão. O que ocorreu foi a dispensa indireta. Comumente, o empregador não reconhece ter praticado qualquer falta grave. E a discussão vai parar na Justiça do Trabalho, por meio de uma reclamação trabalhista proposta pelo empregado. Se for reconhecida a prática de falta grave pelo empregador, o empregado terá direito também ao aviso prévio, nos termos do artigo 487, parágrafo 4º da CLT. Passemos agora ao estudo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, que foi criado pela Lei 5.107 de 66 e hoje é regido pela Lei 8.036 de 1990, além do artigo 7º da Constituição Federal de 1988. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço nada mais é que uma conta bancária aberta pelo empregador na Caixa Econômica Federal, em nome do empregado
e constituída de depósitos mensais feitos pelo empregador, na razão de 8% sobre a remuneração do empregado e que este poderá movimentar tais recursos nas hipóteses previstas pela lei. Assim, o FGTS é constituído pelo depósito feito em conta bancária vinculada, compulsória, a ser recolhido pelo empregador em nome do empregado, com frequência mensal em valor correspondente a 8% do salário direto e indireto, acrescido de todos os demais componentes do salário, inclusive sobre o 13º salário, como nós já vimos hoje, e férias e aviso prévio, de forma a compor mensalmente uma indenização compensatória pelo tempo de serviço prestado ao empregador, cujo resultado não poderá ser sacado livremente, apenas nas hipóteses previstas pela lei. Enquanto não é utilizado pelo empregado, os valores depositados no FGTS serão destinados ao Sistema Financeiro de Habitação, para o financiamento da habitação, obras de saneamento básico e de infraestrutura urbana, pelo prazo máximo de 25 anos, com juros de 3% ao ano, sendo devolvidos às contas do FGTS por ocasião da movimentação dos recursos. Em síntese, este é o FGTS. Os doutrinadores divergem quanto à natureza jurídica do FGTS. Alguns sustentam que é um tributo, ou um salário social, ou ainda um salário diferido, por exemplo. Todavia, entende-se que o Instituto tem natureza jurídica múltipla, diante dos seus variados efeitos, todavia, com o predomínio de natureza ou da natureza indenizatória, pois veio substituir a extinta indenização por tempo de serviço. A referida Lei 5.107, de 66, criou o FGTS como sistema alternativo ao da indenização e estabilidade de emprego, a partir dos 10 anos de contrato de trabalho, que é conhecida como estabilidade decenal, até então em vigor e aplicável a todos os empregados. Sustenta-se que o surgimento do FGTS teve um objetivo mais amplo do que simplesmente substituir o sistema anterior, que sofria muitas críticas, em especial porque ou as empresas dispensavam o empregado quando esses estivessem próximos de completar 10 anos de contrato de trabalho e adquirir a estabilidade, ou a empresa não tinha disponibilidade financeira para pagar a indenização, calculada na base de um salário por ano de serviço, e a partir dos 10 anos, quando o empregado se tornava estável, eventual dispensa teria que ser indenizada em dobro, ou seja, 2 salários por ano de serviço. Com o fundo em garantia, a empresa efetuaria os depósitos mensais durante todo o contrato de trabalho. A vantagem seria de que as empresas poderiam formar o FGTS do empregado mensalmente, enquanto o empregado não usufruísse dos valores ali depositados. O dinheiro seria utilizado para a construção de casas populares e saneamento básico, como já dissemos. Inicialmente, em 1966, o FGTS foi instituído como uma opção ao sistema vigente e previsto na CLT. Assim, o empregado poderia escolher ficar com o sistema antigo, baseado na indenização e estabilidade, ou optar pelo FGTS sem estabilidade. Entre a criação do FGTS em 1966 até a sua inclusão na Constituição Federal, os dois sistemas conviveram de forma alternativa. Se o empregado optasse pelo FGTS, não teria direito à indenização ou à estabilidade. Quando o FGTS passou a ser direito de todos os empregados e alguns trabalhadores, o antigo sistema deixou de existir, salvo na hipótese do direito adquirido, isto é, o empregado que em 5 de outubro de 1988 já tinha direito à indenização ou à estabilidade pelo antigo sistema, passava ao regime do FGTS, como todos os empregados, mantendo o direito adquirido. Outra novidade, trazida pela Constituição Federal, foi a inclusão no sistema dos empregados rurais, que até então não tinham direito ao FGTS.
O fundo de garantia do tempo de serviço é facultativo para o trabalhador doméstico. O empregador é obrigado a efetuar os depósitos mensalmente nas contas vinculadas do FGTS de cada um de seus empregados, mesmo quando o empregado estiver afastado do trabalho, que é a hipótese de suspensão. Lembram-se? Na suspensão, não temos trabalho, não temos salário e não temos a contagem do tempo de serviço. E, aproveitando, e a interrupção? Lembram-se? Também não temos salário, não temos trabalho, mas temos salário e temos a contagem do tempo de serviço. Na hipótese que estamos tratando, o que temos aí é suspensão do contrato após o 16º dia, porque até o 15º dia o empregador paga os salários e também faz os depósitos do FGTS. Na hipótese ainda tratada, é a de doença ou acidente de trabalho, durante a gravidez e parto, e outras suspensões eventuais, durante as quais haja o pagamento de salário. Atenção, que é vedado ao empregador efetuar o valor correspondente ao FGTS diretamente ao empregado. Nem os empregados poderão movimentá-lo livremente, salvo nas hipóteses indicadas no regulamento do FGTS. Vale também o registro de que a conta vinculada do FGTS não está sujeita a penhora judicial, nos termos da Lei 8.036 de 1990. O decreto número 99.684 de novembro de 1990 traz o regulamento do FGTS. Em seus artigos 9 a 16, estabelece a destinação dos valores das contas, em caso de rescisão do contrato de trabalho. O artigo 20 da Lei número 8.036 de 90 fixa as hipóteses e critérios para a movimentação dos recursos depositados na sua conta do FGTS. São as seguintes as hipóteses e os principais critérios para esta movimentação. Primeira hipótese: na despedida sem justa causa, mesmo que indireta, o empregado poderá movimentar o valor da conta. Além disso, o empregador deverá pagar diretamente ao empregado a indenização equivalente a 40% do valor total de depósito que tenha feito na conta vinculada, como disposto no artigo 10, inciso 1º, do ADCT, ou seja, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Este pagamento deverá ser feito no momento da rescisão contratual. Segunda hipótese: na despedida por culpa recíproca ou força maior, com movimentação da conta, mas a indenização, nesse caso, é reduzida para 20%. Terceira hipótese: na extinção total da empresa, fechamento do estabelecimento, filial ou de agências, ou ainda de supressão de parte das atividades, ou também pelo falecimento do empregador, pessoa física. O empregado poderá movimentar a conta sem a indenização prevista, ou melhor dizendo, prevista nos casos anteriores, aquela de 40% que nós nos referimos. A quarta hipótese: com a aposentadoria pela Previdência Social, extingue-se o contrato de trabalho. O empregado pode proceder ao levantamento dos valores do FGTS sem a multa de 40%. Porque, vejam, o empregador não tem que pagar uma multa de 40%, não tem que pagar qualquer multa, porque não foi ele que deu causa para a rescisão do contrato de trabalho. Afinal, a aposentadoria foi voluntária nesse caso que acabamos de mencionar. Quinta hipótese: na dispensa sem justa causa antes do termo do contrato por tempo determinado. Sexta: no falecimento do empregado. Obviamente, nesta hipótese, os valores depositados serão destinados aos seus dependentes. Sétima hipótese: para a amortização de parte das parcelas do financiamento da habitação, desde que o mutuário tenha, no mínimo, 3 anos de tempo de serviço no regime do FGTS. Oitava hipótese: para a liquidação ou amortização do saldo devedor de financiamento imobiliário pelo sistema financeiro de habitação,
desde que haja um intervalo mínimo de 2 anos entre cada movimentação. Nona, para pagamento total ou parcial do valor da aquisição de casa própria, desde que contem com, no mínimo, 3 anos de trabalho sob o regime do FGTS e que o imóvel seja passível de financiamento pelas condições vigentes para o sistema financeiro de habitação, sendo que a possibilidade de movimentação para este fim é limitado à aquisição de um único imóvel. Tudo isso nos termos do parágrafo 3º do mencionado artigo 20. 10ª hipótese. Quando o trabalhador permanecer 3 anos ininterruptos fora do regime do FGTS. Hoje, o que nós imaginamos fora do regime do FGTS seria, por exemplo, o autônomo, porque todos os empregados têm direito ao FGTS. 11ª hipótese. Quando ocorrer a suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a 90 dias, o que deve ser comprovado por declaração do sindicato da categoria profissional. Por falar nisso, vocês se lembram do trabalho avulso? Vamos relembrar? Vamos repisar. Trabalho avulso é aquele que tem 3 características. Primeira característica, trabalho de curta duração. Segunda característica, trabalho realizado com a intermediação do sindicato da categoria. E terceira categoria, pagamento em forma de rateio. E o principal exemplo é o estivador do Cais do Porto. Certo? 12ª hipótese. Quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for acometido de neoplasia maligna. E, finalmente, a 13ª hipótese. Para aplicação em cotas de fundos mútuos de privatização, regidos pela Lei nº 6.385, de 76. Hipótese em que pode utilizar até o limite de 50% do saldo existente e disponível em sua conta vinculada. Não é permitida a movimentação do FGTS quando o empregado pedir demissão, for dispensado com justa causa e a rescisão for por interesse de ambos, isto é, por acordo. O FGTS foi gerido até outubro de 1988 pelo extinto Banco Nacional da Habitação, o famoso BNH, quando passou para a Caixa Econômica Federal. Como dissemos, o FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas e de outros recursos incorporados, como as transferências durante a transição da gestão do Banco Nacional da Habitação para a Caixa Econômica Federal, dotações orçamentárias, resultados das aplicações do fundo no sistema habitacional, multas e outras receitas patrimoniais e financeiras. A Lei 8.036, já mencionada aqui, estabeleceu que o FGTS tem um conselho curador composto pelos ministros da área econômica e social e pelos presidentes do Banco Central do Brasil e da Caixa Econômica Federal, e também por 3 representantes dos trabalhadores e 3 representantes dos empregadores. E tem competência para estabelecer as diretrizes e os programas de aplicação dos recursos do FGTS, de acordo com as políticas desenvolvidas pelo governo federal. Apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do FGTS. Acompanhar e avaliar a gestão e os resultados. Pronunciar-se sobre as contas do FGTS e adotar providências cabíveis para corrigir atos que prejudiquem o desempenho e o cumprimento das finalidades do Instituto. Também tem competência para esclarecer as dúvidas sobre as normas regulamentares, para fixar normas e critérios diversos, bem como publicar no Diário Oficial todas as suas decisões. E também aprovar o seu próprio regimento interno. Por último, vale repisar que as aplicações dos recursos do FGTS, por imposição legal, só podem ser efetuados em financiamento de projetos destinados à habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana. E também para a movimentação dos empregados dispensados sem justa causa,
motivo pelo qual não poderão faltar recursos para suprir as necessidades desta última hipótese. Hoje são estes os temas que nós tínhamos que tratar. Até a próxima.